Agora que você já tem bem claro o que é dado e o que é função, nós vamos começar a aprender funções em Lisp. As primeiras funções que nós veremos são as funções aritméticas básicas, as funções básicas para trabalhar com número. Então, nós vamos ver as 4 funções aritméticas fundamentais: a adição, subtração, multiplicação e divisão. E também veremos 2 outras funções que o Lisp disponibiliza para a gente, que são a função valor absoluto e raiz quadrada. A função de adição ela é representada em Lisp pelo símbolo mais. Essa função simplesmente recebe os dados de entrada, por exemplo, 4 e 3, e retorna a soma. 4 mais 3 igual a 7. A função de subtração é representada em Lisp pelo símbolo menos. E ela faz o que a gente esperaria da matemática, né? 10 menos, vamos dizer, 8, retorna 2. A multiplicação ela é representada não pelo x, mas em Lisp e também em algumas outras linguagens de programação, a multiplicação ela é representada pelo asterisco. Então, a função multiplicação pega as entradas, por exemplo, aqui vamos dizer 7 e 9, e calcula 7 vezes 9, retorna 63. E a função de divisão ela é representada em Lisp pelo símbolo barra e realiza a divisão. Por exemplo, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, em Lisp, estas são as 4 funções aritméticas básicas. E a função valor absoluto? Bom, a função valor absoluto, em Lisp, ela é representada pelo símbolo ABS. E o que ela faz? Ela sempre retorna um valor em módulo de algum número. Se eu passar para a função ABS, por exemplo, o valor menos 6, ela vai retornar 6. E a função raiz quadrada é representada pelo símbolo SQRT, de square root, né? E ela simplesmente retorna a raiz quadrada de algum número. Se eu passar para esta função 49, ela vai retornar 7. Estas são as 6 primeiras funções numéricas que nós veremos em Lisp. Eu vou demonstrar essas funções utilizando um terminal Lisp para vocês verem como é que é. O livro do Turetsky não trabalha com um terminal Lisp, não põe a mão na massa no Lisp mesmo até o capítulo 3. Mas eu preferi apresentar essas funções executando em um terminal para o conceito ficar bem claro na cabeça de vocês. Então eu vou abrir um terminal Lisp. Se vocês não tiverem um terminal Lisp funcionando, não conseguirem reproduzir, não tem problema, a gente vai ver isso depois. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no conceito da função e no processamento que ela está realizando. Eu vou repetir aqueles exemplos que a gente deu ali, tá? Então, aqui eu tenho um terminal Lisp e eu vou executar uma adição. Eu vou somar, por exemplo, 3 e 4. Quando eu der Enter, Lisp vai retornar 7. Não se preocupem com a forma que eu escrevi isso aqui agora, tá? Eu só quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu estou chamando a função adição, aqui o símbolo mais, e estou passando para a função adição 2 números. Eu estou passando o número 3 e o número 4. A função adição recebe esses 2 números, realiza um processamento interno e retorna o resultado 7. A função subtração é a mesma coisa. Eu vou chamar a função subtração. Eu estou chamando a função subtração, que é o símbolo menos aqui em Lisp,
e estou passando para a função subtração o número 10 e o número 2. Então ela retornou 8. Quando eu quero executar uma multiplicação, eu chamo a função multiplicação, que eu lembro em Lisp, ela é representada pelo símbolo asterisco, e eu passo os números que eu quero calcular o produto. Então, chamei a multiplicação e passei os números 7 e 9. Lisp vai responder 63. Ele multiplicou 7 por 9. A função de divisão é a mesma coisa. 10 dividido por 2. Como é que o Lisp trabalha, pessoal? Eu chamo a função e passo para a função os números que eu quero que a função trabalhe. Então, chamei a função de divisão, passei o número 10 e o número 2. Lisp calculou 10 dividido por 2 é igual a 5. E no caso da função valor absoluto? A mesma coisa. Eu chamo a função valor absoluto, que em Lisp é representado pelo símbolo ABS, e eu passo um valor. Vou passar, por exemplo, o valor de menos 6 para a função valor absoluto, e a função valor absoluto simplesmente retornou este valor em módulo. A mesma coisa ocorre com a função raiz quadrada. Se eu quiser calcular a função raiz quadrada, calcular a raiz quadrada de 49, eu vou chamar a função raiz quadrada, que em Lisp é representado pelo símbolo SQRT, e vou passar para a função o valor que eu quero calcular. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Isso aqui, pessoal, é para ficar bem claro. Em Lisp eu trabalho chamando funções e passando para as funções os inputs que eu gostaria que ela trabalhasse. Eu chamei a função adição e passei os números 3 e 4. Chamei a função multiplicação e passei os números 7 e 9. Isto em Lisp é sempre assim. A gente chama a função e passa para a função os inputs necessários. Se você não tiver um terminal Linux rodando, se você não conseguir reproduzir isso que eu fiz, se você não estiver entendendo o que são esses parênteses, não se preocupem. Eu quero apenas que vocês entendam que o Lisp trabalha chamando funções, invocando funções e passando os inputs para a função. Eu chamei a função divisão e passei 10 e 2. Lisp calculou 10 dividido por 2 e retornou 5. Ok? Vamos continuar.